Olá, eu sou o Eduardo Botelho. Vou falar de alguns tópicos importantes que vou começar aí com os metais para fundição, que no caso a maioria das peças fundidas, os comerciais, elas são fabricadas em ligas ao invés de metal puro, porque as ligas elas geralmente são mais fáceis de fundir e também as propriedades dos produtos resultantes são melhores. E aí elas são classificadas em ligas ferrosas e não ferrosas, sendo a categoria de ferrosas subdividida em ferro fundido e aço fundido. O ferro fundido, que seria uma das ferrosas, ele é a mais importante de todas da liga fundida, porque a tonelagem de peças em ferro fundido é muitas vezes maior que a de todos os outros metais juntos. E existem diversos tipos, né, de ferro fundido, sendo ferro fundido cinzento, ferro nodular, ferro fundido branco, maleável, ferro fundido ligado. E a temperatura típica de vazamento para o ferro fundido é em torno de 1400 graus Celsius, dependendo da composição. O aço ele tem as propriedades mecânicas que tornam o material de uma engenharia mais interessante. Ele tem a capacidade de criar geometrias mais complexas e torna a fundição um processo mais atraente. Só que ele também possui grandes dificuldades na sua fundição. Primeiro que o ponto de fusão do aço ele é de forma considerável maior do que a maioria dos outros metais usados normalmente. O intervalo de solidificação para aço baixo carbono ele começa logo abaixo de 1540 graus, e isso aí significa que a temperatura de vazamento requerida para o aço é muito alta, seria aí próxima de 1650 graus. E nessas temperaturas elevadas ele é muito reativo quimicamente. Ele se oxida rápido, então os processos especiais eles devem ser usados durante a fusão e o vazamento para isolar o metal fundido do ar. E também o aço fundido ele tem relativamente baixa fluidez. Isso limita o processo das seções finas de componentes fundidos em aço. Diversas características dos fundidos em aço fazem com que seja válido o esforço de solucionar esses problemas, que seria a resistência à tração, ela é mais elevada que nos outros metais, que vai até aproximadamente 410 megapascal. Os fundidos em aço eles têm maior tenacidade que a maioria das outras ligas. As propriedades são isotrópicas, a resistência ela é na prática mesmo em todas as direções, ao contrário das peças fabricadas por conformação mecanicamente, por exemplo, laminação, forjamento, que exibem direcionalidade em suas propriedades. Dependendo do requisito do produto, o comportamento isotrópico do material pode ser desejável. E outra vantagem do aço fundido é a facilidade de soldagem. Ele não tem uma perda de resistência muito significante. O aço ele pode ser prontamente soldado para reparar a peça fundida ou para fabricar estruturas com outros componentes de aço. E nas ligas de fundição não ferrosas, eles vão incluir liga de alumínio, magnésio, cobre, estanho, zinco, níquel e titânio. As ligas de alumínio elas são geralmente consideradas de fácil fundição, porque o ponto de fusão do alumínio puro, né, é cerca de 660 graus Celsius, e a temperatura de vazamento são baixas, comparado com ferro e aço fundido. As propriedades se tornam mais atrativas para o fundido que seriam de baixa massa específica, uma vasta gama de propriedades alcançadas por meio de tratamentos térmicos e uma fácil usinagem. As ligas de magnésio, elas são as mais leves de todas as ligas fundidas. Ela tem outras propriedades como resistência à corrosão, assim como elevada razões de resistência à massa específica e rigidez de massa específica. As ligas de cobre elas vão incluir o bronze, latão e o bronze alumínio. As propriedades que tornam elas mais relevantes, né, são a resistência à corrosão, uma boa aparência e boas propriedades como mancais. O alto custo do cobre é uma limitação
para utilizar a sua liga. E suas aplicações incluem conexões para tubos, pás de hélices marinhas, componentes de bombas e joalheria ornamental. O estanho, ele tem o menor ponto de fusão dos metais fundidos, e as suas ligas à base do estanho, né, elas são geralmente fáceis de fundir. Elas têm boa resistência à corrosão, mas têm baixa resistência mecânica. E aí limita as aplicações a vasilhantes e produtos similares que não têm necessidade de uma resistência elevada. As ligas de zinco, elas são comumente usadas na fundição sob pressão. O zinco tem baixo ponto de fusão e boa fluidez, e aí torna ele mais fácil, né, no uso da fundição. Sua principal desvantagem é a baixa resistência à fluência, de modo que o fundido não pode ser submetido a tensões elevadas por longo tempo. As ligas de níquel, elas têm boa resistência a quente e resistência à corrosão, o que torna elas adequadas a aplicações em temperaturas elevadas, como em motores a jatos e componentes de foguetes, proteção térmica e componentes similares. Essas ligas também possuem elevada temperatura de fusão e não são fáceis de fundir. Já ligas de titânio fundidos, elas são resistentes à corrosão e possuem elevada razão resistência à massa específica. Entretanto, o titânio ele tem alto ponto de fusão, baixa fluidez e propensão a oxidar em temperaturas elevadas. E essas propriedades dificultam, né, sua fundição e também das suas ligas. Agora, um outro tópico que seria as considerações sobre o projeto do produto é que, se a fundição for escolhida pelo projetista de produto como o processo de fabricação principal de um determinado componente, então certas diretrizes deverão ser seguidas para facilitar a produção da peça e evitar vários defeitos. Algumas diretrizes e considerações importantes para a fundição são essas que eu cito aí, que seria a simplicidade geométrica, que, embora a fundição seja um processo indicado para produzir peças com geometrias complexas, a simplicidade do projeto da peça vai melhorar a sua fundibilidade. E evitando complexidade necessária, vai simplificar a confecção do molde, reduzir a necessidade de macho e melhorar a resistência mecânica ao fundido. Os cantos e ângulos vivos, eles também devem ser evitados porque são uma fonte de concentração de tensões. Isso aí pode causar a ruptura quente e trincas no fundido. Nos cantos internos, filetes generosos, eles devem ser projetados e cantos vivos devem ser adoçados. A espessura das seções, ela deve ser uniforme para evitar a cavidade de contração. Seções espessas, elas criam pontos quentes no fundido, porque o maior volume de metal ele requer mais tempo para solidificar e esfriar. Então, os pontos quentes eles são prováveis localizações de cavidade de contração. O ângulo de saída, as seções da peça dentro do molde, ela deve ter um ângulo de saída ou conicidade, e porque o seu propósito é facilitar a remoção do modelo do molde. Na fundição em molde permanente, o objetivo é ajudar a remoção da peça fundida no molde. Conicidade similar deve ser empregada se machos sólidos forem usados nos processos de fundição. O ângulo de saída requerido ele precisa ser de apenas 1 grau na fundição em areia e de 2 a 3 graus no processo de molde permanente. Os machos eles são pequenas modificações no projeto de peça que eles podem reduzir a necessidade de se usar o macho, né? E as tolerâncias dimensionais, elas são diferenças significativas na acurácia dimensional, que pode ser alcançada dependendo de qual processo de fundição é utilizado. Eu vou logo à frente mostrar uma tabelinha.
E o acabamento superficial, as rugosidades superficiais típicas atingidas na fundição em areia, elas são bem baixas e de forma similar no shell molding, o acabamento obtido também é pobre, enquanto a moldagem em gesso e a fundição de precisão produzem menores valores de rugosidade, que seriam aí bem menores do que da areia. Quando eu falei baixas na areia, na verdade não são baixas, são um pouco altas. E dentre os processos em molde permanente, a fundição sob pressão ela é destaque pelo acabamento superficial, né, chegando perto, um pouquinho maior do que a fundição de precisão. E as tolerâncias para usinagem, as tolerâncias alcançadas em muitos processos de fundição, eles são insuficientes frente às necessidades de várias aplicações. A fundição em areia é o mais proeminente exemplo dessa deficiência, como eu citei no acabamento superficial. E aí, nesses casos, parte do fundido ele deve ser usinado até as dimensões requeridas. Praticamente todos os fundidos de areia devem de alguma forma ser usinados para tornar a peça funcional. Então, adicionar material, chamado sobremetal para usinagem, é deixado na peça para usinar a superfície necessária. E sobremetais típicos de usinagem para fundição em areia variam entre 1,5 mm e 3 milímetros. E aí, como eu falei, a tabela de tolerância dimensional mais típica, né, de acordo com o processo de fundição e diferentes metais, como pode ver aí no, por exemplo, na coluna à esquerda, seria aí o alumínio, o ferro fundido, o tamanho da peça, né, na outra coluna, pequena, grande, e a tolerância, que seria do alumínio, mais ou menos 0,5 milímetros, do ferro fundido na peça pequena, 1 milímetro, uma peça maior, né, uma peça grande, mais ou menos 1,5 milímetros. Isso em fundição em areia, né? Então tem todos os processos, que é o shell molding, a moldagem em gesso, molde permanente, fundição de precisão, enfim. No caso aí, os valores do alumínio também se aplicam ao magnésio. Enfim, tem isso tudo tabelado para poder auxiliar. E aí só uma ilustração sobre o ângulo de saída e a modificação de um projeto para eliminar a necessidade de se utilizar o macho. Como pode ver na figura A, que é da esquerda, o projeto original, e na figura B da direita, um projeto redefinido sem a presença do macho. Bem, é isso. Obrigado.